Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 23 de fevereiro de 2024. Uma obscura religião ainda influencia o mundo do inferno de Dante e a Guerra dos Tronos. Já foi a religião oficial do Irão, hoje reúne poucos fiéis e quase ninguém a conhece, apesar de ter inspirado as religiões mais populares. Um profeta iraniano influenciou a arte e literatura ocidental de Dante a Freddie Mercury. A distinção entre nós e eles tem dominado há muito tempo a política do Ocidente em relação ao Irã. Da mesma forma, o cristianismo é frequentemente utilizado para definir a identidade e os valores do Zeuá e da Europa, salientando o contraste entre estes valores e os do Médio Oriente e os outros. Contudo, um olhar breve sobre uma religião antiga, ainda hoje praticada, indica que muitos dos ideais, crenças e cultura considerados típicos do Ocidente, na realidade, podem ter as suas raízes no Irã. A maioria dos acadêmicos acredita que o antigo profeta iraniano Zaratustra, Zartust, em persa, ou Zoroastro, em grego, tenha vivido algures entre os anos 1000 e 1500 a.C. Antes de Zaratustra, os antigos persas veneravam as divindades da antiga religião irano-ariana, homóloga à religião indo-ariana que, mais tarde, viria a ser conhecida como hinduísmo. Mas Zaratustra condenava essa prática. Defendia que Deus Ahura Mazda, o Senhor da Sabedoria, o único que deveria ser louvado. Assim, o profeta contribuiu não só para a grande divisão entre os iranianos e os indo-arianos, mas provavelmente apresentou à humanidade a sua primeira religião monoteísta, o zoroastrismo. A inspiração das religiões mais populares, a ideia de um Deus único não foi o primeiro princípio essencialmente zoroástrico a introduzir-se em outras religiões importantes, especialmente as três maiores, judaísmo, cristianismo e islamismo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec apresenta Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. No capítulo 1, Allan Kardec esclarece sobre as três revelações que vieram através de Moisés, Jesus e o Espiritismo como sendo ligadas entre si. Na Revista Espírita de abril de 1858, Allan Kardec apresenta um diálogo com o espírito Mehmet Ali, antigo Pachá do Egito, que Egito também esclarece sobre essa ligação entre as religiões. Os sacerdotes do Antigo Egito conheciam a doutrina espírita? Era deles. Eles recebiam manifestações? Sim. As manifestações recebidas pelos sacerdotes egípcios tinham a mesma fonte que as recebidas por Moisés? Sim. Ele foi iniciado por aqueles. Porque, então, as manifestações recebidas por Moisés eram mais potentes que as recebidas pelos sacerdotes egípcios? Moisés queria revelar, enquanto os sacerdotes egípcios queriam apenas ocultá-las. Pensais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tinha alguma ligação com a dos indianos? Sim. Todas as religiões mães estão ligadas entre si por laços quase invisíveis. Elas procedem de uma mesma fonte. Dessas duas religiões, isto é, a dos egípcios e a dos indianos, qual a matriz? Elas são irmãs. Como é que vós, que em vida erais tão pouco esclarecidos sobre estes assuntos, podeis agora responder com tanta profundidade? Outras existências me ensinaram. No estado de erraticidade em que agora vos encontrais, tendes pleno conhecimento de vossas existências anteriores? Sim, salvo da última. Vivestes, então, no tempo dos faraós? Sim. 3 vezes vivi na terra egípcia, como sacerdote, como mendigo e como príncipe. Sob que reinado foste sacerdote? Já faz tanto tempo. O príncipe era o vosso Sesostris. Assim sendo, dir-se-ia que não progredistes, pois que agora espiais os erros de vossa última existência. Sim, mas progredi lentamente.
Acaso eu era perfeito por ser um sacerdote? É porque foste sacerdote naqueles tempos que nos pudestes falar com conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios? Sim, mas não sou suficientemente perfeito para tudo saber. Outros leem o passado como no livro aberto. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de fevereiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.